Olá, direto do fundo do Rio. Hoje nós não temos só a sereia aqui no Bate-Papo com a Sereia, e sim o meu tritão, Jander Manauara, que tá trazendo aí um convidado, que inclusive eu vou conhecer agora também, é o Gabriel Queiroz. Ele vai falar com a gente direto lá da Carolina do Sul e vai contar um pouco aí como é que é essa experiência de sair do Brasil, com a família inclusive, né? E vocês já se conheciam há bastante tempo, né? Não, o Gabriel eu conheço desde 98, 99, né? Um cara correria, virado. Cara, o Gabriel é um cara que não me surpreende ter chegado onde chegou, né? Que é um sonhador, um guerreiro, um empreendedor e um lutador, e vai mostrar pra gente que com ousadia e com vontade a gente chega onde a gente quer chegar. E toda essa conversa, todo esse nosso bate-papo com o Gabriel e com o Jander aqui participando do Bate-Papo com a Sereia, você vai ver agora. Mas antes, não esquece de deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal e depois que assistir o vídeo, compartilha aí com todos os amigos e com a família para que todo mundo saiba como é que é ser um brasileiro pelo mundo. Roda o VT! It's very good, it's very nice. Como diria lá na Califórnia, papai. Ridículo. Vambora, amor. Cadê o vídeo lá do negócio? E hoje aqui no Bate-Papo com Sereia, mais um brasileiro que está aí ao redor do mundo e que, na verdade, eu estou conhecendo agora, e que vai apresentar esse brasileiro que saiu de Manaus para os Estados Unidos, né? Conta aí quem é essa pessoa maravilhosa que está no pé de gente. Então, hoje a gente vai levar um papo massa pra cara, camarada que eu conheço desde 1900, lá vai em queda de skate, um camarada empreendedor, sempre empreendedor, um sonhador, antes de qualquer caracteres que entre embaixo aí, é um camarada muito querido, né, de skatista. Eu até antes de não estar falando para o Gabriel não foi skatista porque ele não quis ser profissional, mas é um cara que até hoje desenvolve a técnica, né, do esporte. É um empreendedor, como a gente vai falar um pouco sobre o trabalho dele. Gabriel Queiroz está com nós. Aí, Gabriel. Então, cara, para mim é satisfação estar com vocês aqui, né? Nesse quadro e fazendo parte, na verdade, do trabalho que vocês já realizam. O Jander é irmão, né? O Jander é família de 1000 anos, como a gente costuma falar, né? Nos conhecemos muito pequenos, quando éramos adolescentes, andamos de skate juntos, né, Jander? E o Jander tomou um rumo para a música, assim, foi um impacto depois reencontrá-lo, né, naquele movimento que ele foi idealizando ali, mas eu lembro do Jander DJ, skatista, várias etapas, né? E muito bom estar aqui no seu programa, nesse bate-papo com a sereia. O Jander casou com a sereia. Isso é muito bom. Espero que a gente possa aí compartilhar um pouco do que é viver fora do Brasil. O amazonense é apaixonado pelo Amazonas, né? Assim, pelo o verdadeiro, né? Na verdade, né? O Amazonas ele é um lugar único, né? Então quem entende o Amazonas nunca sai dele, mesmo que ele saia do Amazonas. E para mim hoje viver fora é trazer até um pouco da minha cultura, sabe? Às vezes eu compartilho as coisas com os gringos aqui e eles, uau, isso existe, né? Eles não têm ideia como é a nossa vida. Mas eu espero que a gente bata esse papo aí legal e tem muita coisa para compartilhar. E aí, Gabriel, a gente quer começar. Na verdade, eu quero essa entrevista já te perguntando como é o lugar onde tu mora, né? Geralmente a gente já começa perguntando, como você foi parar aí, tudo. Mas eu quero que você já comece explicando, né? Você mandou alguns áudios, contou já um pouco sobre. Eu dei uma pesquisadinha hoje também, mas é sempre bom a gente informar aí para quem está assistindo, para vocês ter noção do que é, né? Onde é esse lugar. Eu moro na Carolina do Sul, né? Mas fica mais precisamente 1 minuto da Carolina do Norte, na fronteira, né? Na Grande Charlotte, né? Que é uma cidade famosa, que tem muitos... O soul nasceu nessa região, né? James Brown nasceu nessa região.
Então, muitos músicos, do rap, inclusive tem uma cena do rap fantástica aqui, com grupos próprios, muito conhecidos nos Estados Unidos, lutadores de MMA, famosos aí, tudo. Então, assim, é uma região muito famosa por essas questões, mas também por ser muito arborizada, muito florida, né, muito colorida, né? A região aqui, nesse período agora, a gente está na primavera, por exemplo, né? É um período que parece que você está em outro lugar, né? Quando você sai do Amazonas, que você só tem 2 estações, né? Chuva e sol, né? E aí você vem viver as 4 estações, que é o caso que a gente vive aqui, né? A gente já vai fazer 3 anos aqui, eu e minha família. Então, quando você vem para as 4 estações, é um impacto, porque parece que você, a cada 4 meses, você está em um lugar diferente. Você passa a rua, está diferente, você passa um ambiente, está diferente, o visual é diferente. Então, para mim, isso é um impacto muito grande. E, além do mais, tem a área central, que é uma área mais urbana, que tem uma cena underground muito, muito maneira, né? De vários lugares legais para você visitar, para você conhecer. Estado de futebol gigante, muito bonito, né? E as pessoas são muito hospitaleiras também, amam os brasileiros aqui. É uma região que tem pouco brasileiro, né? Então, talvez por conta disso, eles gostam muito quando você fala I'm from Brazil, eu sou do Brasil. Aí eles, oh, very good, né? Eles ficam maravilhados e é muito fácil ouvir isso, não é? Porque eles gostam do Brasil. Aí eles já vêm falar de futebol, falar com você, né? Alguma coisa que os identifica, né? E ainda mais quando eu falo que eu sou do Amazonas, que eu Ainda moro. mais nesse período, né? Eu acho que o Amazonas também está tendo aí uma ascensão maior, talvez as pessoas tenham um conhecimento maior e queiram saber mais, né? Como é, assim, sabendo direto de um amazonense. Exatamente. O Amazonas, para eles, é uma floresta somente, né? Não tem cidade, não tem urbanização. Então, eles veem o Amazonas assim, né? Nesse período de pandemia, o Amazonas aparecia muito nas rádios. No meu carro, eu andando, e as notícias do Amazonas, se referindo à pandemia. E a CNN fez um vídeo, né? A rede de televisão daqui fez um vídeo aí no Amazonas contando um pouco da realidade do período da pandemia, e eu mostrei para umas pessoas aqui, eles ficaram impactados. Uau, eu não sabia que o Amazonas era tudo isso, né? Que é uma cidade grande, né? É uma cidade grande e eles não sabem dessa realidade da vida nossa, né? Amazonense, né? Eles ficam impressionados. Sim. Aí agora a próxima pergunta é se Manda ver. tomando o cafezinho dele, só faltou o seu café. Não, a gente tá aqui para a gente bate o papo, Gabriel, mas eu acho que uma pergunta que eu acho que todo mundo gostaria de fazer assim, é sobre adaptação, né? Quanto tempo tu já está aí, né? Quem está contigo, né, da tua família, como foi todo esse processo de adaptação? Qual foi a hora que bateu o feeling e tu falou, velho, vou sair fora, eu vou e vai virar realidade esse negócio e dar aquele gelinho. Eu acho que todo dia você deve ter esse gelo no coração de estar vivendo numa cultura que não é sua. Por mais que a gente tenha, né, disse isso, né? Pô, a gente vem do skate, vem da rua, vem do rap, vem do rock, já está presente essa linguagem, mas, mano, conviver ali deve ser, meu irmão, um choque de cultura total. Né? Como Muito é que foi louco, isso pra ti? Sandra. É muito louco essa mudança toda, porque eu tenho uma filha de 11 anos, né? Sou casado há 11 anos, né? E 12 anos. E minha esposa engravidou no primeiro ano de casado. Então, minha filha, ela foi alfabetizada no Brasil, né? Chegou aqui, não falava nada. Todos os dias ela chegava chorando em casa, né? Só que em 6 meses ela estava falando inglês fluente, cara. Se eu volto para o Brasil agora, eu já me sentiria um pai super realizado, porque minha filha já é bilíngue, né? E ela lê e escreve com uma facilidade como se fosse nativo.
né? Como se fosse nativa aqui. Então, ela ganhou, inclusive, nesse ano, na sala dela, o concurso de Soletrando, que é o chamado Spell Bee, né? Sim, aqui em Manaus eles fazem lá em Manaus, que ela é ganhou da sala, imagina, ela ganhou da sala dela, ela não é nativa. E ela foi concorrer com a escola toda, ficou entre as 7 melhores alunas da escola. Uau! Então, assim, existem esses detalhes que eu faço questão de compartilhar, porque eu acho que quando a gente é pai, você começa a viver em prol da, né? Eu vim para cá pensando mais também na educação das crianças, né? Eu tenho uma outra de 4 anos que vai entrar agora esse semestre na escola, ainda não está estudando, mas ela já vai ser alfabetizada no inglês, né? Porém, Nasceu aí ou nasceu não, aqui? Nasceu no Brasil. Sim. A gente ainda vai fazer 3 anos aqui, né? A gente está fazendo 3 anos, ela já tem 4 anos. Com 1 aninho, a gente veio para cá. Mas, como a gente estava falando antes do nosso bate-papo, a ideia, na verdade, nasceu desde muito pequeno, né? A vontade de conhecer. Por exemplo, eu fui no skate park Tampa Skate Park, é um skate park que eu via na década de 90, os campeonatos, os nomes das manobras, nome das peças de skate, os grupos de rap, né? Os grupos musicais que a gente ouve. Na verdade, o brasileiro ele tem muita coisa que ele absorveu dessa cultura aqui, né? Do que foi da cena que nasceu, né? Aqui, que foi influenciando o mundo todo, e todos nós da década de 80, que nasceu em 80 principalmente, recebeu uma bagagem assim musical, influência. Eu não sou músico, né? Mas o meu ouvido, poxa, eu gosto muito de música. Eu tenho, eu acho que é essa veia artística, né? Que a gente tem devido ao skate, imagem, fotografia, tudo está interligado. Então, quando eu via, eu olhava para os Estados Unidos, eu não olhava a questão política, porque eu sei que é crítico, as questões de relacionamento mundial, né? Tem essa questão financeira. Eu olhava assim, eu vou para um lugar para me aprender. Eu sempre visualizava isso, né? Então, eu tinha um projeto, tinha um sonho, né? De levar para minha família, né, um aprendizado, mesmo que eu não fique aqui para o resto da minha vida, mas o que eu quero estar aqui é aprendendo todos os dias, é o que a gente tem feito. E aí a gente estava na sala de casa, só um detalhe, e um amigo disse: Gabriel, quer estudar inglês nos Estados Unidos? Foi assim mesmo, eu estava no WhatsApp, ele me mandou uma mensagem, ele mora aqui ele já morava aqui. Então ele disse: quer estudar inglês nos Estados Unidos? E eu já há anos eu estava, rapaz, um dia eu vou para a América, um dia eu vou para a América. Eu colocava para minha esposa: tu consegue se ver nos Estados Unidos? Ela pensava, né? Ela: não, eu não sei, pode ser. Ela ficava assim, não tinha. E quando, naquele momento da mensagem, eu disse para ela: Dayana, você gostaria de estudar inglês nos Estados Unidos? Porque ela estudasse, porque eu precisava trabalhar, né? Eu não poderia estudar. E ela estudava inglês desde muito tempo. Ela desde pequena, ela estudava inglês, tinha uma boa base de gramática e tudo mais. Aí veio a ligação, eu vou botar ela. Eu sei que durou 6 meses, ela já estava matriculada na escola aqui, depois dessa conversa. E depois de... Em 6 meses, nós estávamos, na verdade, no Rio de Janeiro, tirando o nosso visto, né? O visto de estudante, que é o visto pelo qual nós viemos para cá. Eu já tinha vindo aqui em 2015, mas eu vinha a trabalho, né? A empresa que eu trabalhava de material cirúrgico e tudo mais, eu precisei vir pegar um material. E quando eu pisei aqui, eu disse: poxa, eu quero trazer minha família. Eu fiquei com isso na cabeça, né? E aí voltei. Quando foi em 2018, eu trouxe toda a rapaziada junto comigo e a gente está 3 anos aqui. Que legal. E tu falou ontem para mim que existe uma diferença absurda entre, né,
falou, primeiro experienciar, quero trazer minha família talvez para ver uma cidade. E existe o lado do eu estou aqui para morar. É totalmente diferente, não é? Exatamente. Uma coisa é você vir passear, né? Você vir assim com a intenção de turismo, né? Poxa, você vai para parques, você vai para, como no meu caso, para os skate parks, você vai para Disney, você vai para Califórnia, é um mundo de coisas, né? É um mundo de coisas para você conhecer realmente, e é um lugar muito bonito. Se você quiser conhecer parte natural também tem. Então tem tudo, né? Que você possivelmente gostaria de conhecer. Mas quando você vem morar, que a cultura não é sua, não é a mesma cultura, o idioma não é a mesma cultura, a forma, você vai precisar imergir mesmo numa um outro mecanismo e uma outra forma de você ter a sua disciplina diária, né? Inclusive, eles são muito disciplinados, pontuais, eles são muito, vamos dizer, inclusive aqui, eu nunca vi um povo tão honesto, de verdade, sabe? Se eles encontrarem uma coisa no chão, eles deixam lá no chão, passa 50 pessoas por cima e ninguém pega, né? Eu já eu já esqueci o celular num lugar que eu não sabia nem para onde era. Depois de um tempo, fui lá e peguei, tava lá, cheio de poeira, mas tava lá o negócio. Às vezes até um envelope, como uma vez o meu aluguel dentro, deixei cair. E eu fui depois lá buscar, estava onde tinha caído. Graças a Deus, né? Mas é lógico que eu não sei se eles tivessem visto mesmo que tinha dentro, tinha pego, não. Não sei. Mas o que é muito comum a gente ver essa forma deles se comportarem, né? E a adaptação relacionado a trabalho, educação, eu acho que essa é mais difícil, porque não é fácil você se adaptar, né, por causa do teu idioma, né? Você não dominar a língua, você não saber se expressar, você não saber o que você quer dizer, e você quer dizer o máximo, uma coisa assim muito boa, mas você não vai conseguir porque a barreira do idioma, né, não deixa você, e isso é mais difícil. Então, eu aconselho primeiro aprender um pouco, não é? É lógico que no Brasil é muito difícil também de falar inglês fluente, né? É muito difícil. Eu nunca aprendi o verbo to be. Que negócio é esse? Que eu estudei toda a minha vida o verbo to be. Porque só fica no verbo to be, né? Geralmente nas nossas escolas. Então, isso é muito difícil. Você precisa realmente ter uma imersão. Aqui que eu vim receber isso. Eu nunca entrei numa escola de inglês. Eu já vendi curso de inglês, mas eu nunca estudei inglês, né? Então, aqui, no dia a dia, que eu fui desenvolvendo, e até conseguia desenrolar as coisas com mais facilidade do que a minha esposa, que já estudava inglês, porque o meu dia a dia, e talvez a minha característica, né, personalidade de ser falador mesmo e não ter vergonha das coisas, isso também me ajudou muito, né? E uma outra coisa, você tem algumas formas de vir para cá. As principais são turismo, que você só fica 6 meses, estudante, que você pode ficar a vida inteira se você estiver estudando, tá? O estudante ele pode revalidar, né, o seu status, né? E enquanto ele estiver estudando, tem pessoas que estudam 20 anos aqui e não conseguem green card, por exemplo, né? Tem o visto de trabalho, quando uma empresa te contrata, né? Tem o visto também de esporte e esse é um visto interessante, que é para pessoa que é artista, por exemplo, que ela tem uma habilidade extraordinária. Músicos, esportistas, artistas diversos, né? Por exemplo, vocês, né? Vocês que são artistas, vocês têm um público, vocês têm trabalhos registrados e conhecidos. Tudo isso pode ser recursos para vocês estarem aqui como artistas, né? Que eu tenho pessoas aqui que são artistas brasileiros que vêm e moram aqui por conta disso, né? E têm a sua vida tranquilamente como residentes, né? Eu acho que eles entendem igual um cientista social, né? Acaba estudando, é artista, mas acaba também sendo
um estudante, né? Da área que ele está desenvolvendo, né? Na verdade, Jander, uma coisa para responder até essa dúvida, eles olham você como alguém que vai trazer um benefício para a sociedade. Tá? Esse cara, ele é importante estar aqui no nosso país. É importante que ele esteja aqui no nosso país. Ele vai produzir alguma coisa. Então, você, quando vem nesse sentido, você tem que ter um projeto, entendeu? Você pode ou não, né? Tem os tipos de visto. Você pode ter o seu projeto, por que você quer estar aqui, entendeu? Produzir, ou você viaja muito para cá, para suas produtoras, né? E daí por diante. Um exemplo, né? Sim. E agora falando dessa questão mesmo que como é que o brasileiro está com esse, né, estudante, ou qualquer menos de trabalho, como é que funciona? Como é que funciona para ti? Eu acreditava que não iria conseguir, né? Da primeira, já respondendo assim, né? Quando eu pensava assim, estudante, né? Eu acreditava que eu não ia ser aprovado, mas a minha entrevista de turismo, né, que eu tirei fazem 7 anos, eu acredito, o meu visto de turismo que eu já tinha, né? Ele foi uma entrevista suada, muito desgastante, parecia uma eternidade que a pessoa ia me dizer não, mas ela me aprovou, porque eu tinha uma pilha também de papéis e ela me pediu tudo, todos os comprovantes, cursos que eu fazia. Eu achava que os cursos que eu fiz na igreja, por exemplo, de liderança, não ia servir nunca para nada, serviu para isso. Eu achava que um curso que eu tinha feito de informática lá em 90, que era aquela informática que, sabe, que é quase da datilografia. Ele pediu a apostila da British America lá. Pois é, então, todas essas coisas, Jander. Desculpa, não acredito que eu... É porque o nome dela, Fletcher, que é muito conhecido, tem um profissional de skate com esse sobrenome, o Fletcher. E assim, eu achava que essas coisas não iriam valer de nada. E eu fui catar nas escolas certificados meio da minha esposa, fui ver todos os trabalhos que a gente já tinha feito, todas as coisas que nos validassem que nós realmente não estávamos fugindo do nosso país, né? Então, eu tinha todos esses documentos. No de estudante, eu já tinha uma empresa. Mas era uma microempresa, mas era importante, cara. Às vezes a gente pensa que o que a gente faz não é importante, sabe? Mas é importante todo o material que a gente produz, toda curso que a gente faz, toda experiência que a gente tem, mesmo que seja, às vezes, eles valorizam uma coisa muito importante que eu não valorizava, que é o trabalho voluntário. Então, o trabalho voluntário aqui, a gente faz o trabalho voluntário, a gente está fundando uma igreja aqui com uma equipe americana, sabia disso? Imagina, eu saí do Brasil para vir fundar a igreja aqui, maluco isso, né, cara? Mas a gente ajuda porque minha esposa faz teologia aqui, né? E como que a gente acessou teologia aqui? Porque ela fez teologia no Brasil quando estava grávida, nem tinha terminado, teve que fazer uma revalidação, um outro curso para juntar o curso dela que ela fazia também de letras, né, língua portuguesa, né? Então, esse processo foi muito criterioso e eu fiz sozinho, Jander, né? E Fletcher, eu vou te chamar de Fletcher. Então, eu fiz sozinho porque eu pesquisava todos os dias. Todos os dias eu fui pesquisar, eu fui entender como que eu deveria proceder. Tem gente que paga fortuna para empresas fazerem, né, o processo de imigração, mas isso aí não vai diferenciar em nada. Se tu tiver errado na tua documentação, vai dar errado. Eu tenho amigos que fizeram na mesma época que eu, a entrevista e não passou. E ele pagou, sei lá, tantos dólares, não sei o que, pagou, sabe? E eu disse, eu vou aprender, vou visualizar, ver o que eu preciso organizar e fui arrumando meus documentos. Agora tem gente, uma coisa que é tipo a carteira de habilitação. Ah, eu quero ter um carro, mas o cara não tirar a carteira, fica difícil, né? Ah, eu quero ir para os Estados Unidos, mas ele não tem nenhum passaporte, que ele não precisa fazer prova nenhuma, é só 160, acho que R$ 280, né? Então,
às vezes o cara não tira. É importante você ter as coisas que vão ser necessárias, né? E aí eu fui juntando certificados, fui juntando documentos, passaportes, porque são 4 pessoas, né? E mesmo a Aurora, que tinha 1 ano de idade na época, precisava dessa documentação. Fomos para o Rio de Janeiro, e aí durou, sei lá, 2 minutos a minha entrevista. Ela não pediu absolutamente nada. Ela só perguntou para onde a Dayana queria ir, e a Dayana disse, olha, eu vou estudar inglês teológico. Aonde? Na Gordon Conwell, que é o nome da faculdade. Ok. Você fala inglês? Perguntou para minha filha. A minha filha disse, não. Ela, tudo bem. O seu visto foi aprovado. Então, em relação a como é que eles avaliam quando é a família? Porque ela iria para estudar, né? Sim. Vocês seriam os acompanhantes. Como é que funciona esse processo? Perfeito. O que fez a diferença, você precisa mostrar para ele que você não vai trabalhar aqui, como é que você vai se manter? Essa é a maior preocupação deles, né? É até maluco isso, porque tá vindo com a família, tu vai, né? Não é possível que tu não vai trabalhar, né? E quando eles pedem alguma documentação, tem uma lista lá, né? Você já pode se preparar para isso. Eu já sabia que a minha empresa ia fazer a diferença, porque eu tinha já pesquisado, já assistido inúmeros vídeos, lido tudo que eu podia naquele período, né? Então, eu fui preparando com um contador amigo, não era nem meu contador, não tinha nem condições de ter um contador, mas era um amigo que fazia a minha contabilidade da minha microempresa. Eu acredito que o meu fator empreendedor na minha cabeça, desde muito cedo, talvez pela minha família, né? Eu tinha uma família muito complicada na questão de criação, era muito rígida, então eu nunca quis ter chefe na minha vida. Eu sempre tinha uma coisa na cabeça, eu vou ser dono do meu negócio, eu vou definir a minha vida, eu vou definir o meu futuro, ninguém vai me oprimir. Talvez esse sentimento me levou a buscar empreender, em vender as coisas, trabalhar sempre empreendendo. E aí eu abri uma pequena empresa, microempreendedor individual. Essas coisas foram essas coisinhas simples que as pessoas às vezes não valorizam, isso foi sendo os degraizinhos que eu fui montando. E aí, quando eu observava as minhas vendas com o meu contador, era o suficiente de renda que eu precisava comprovar. Né? Então, ele preparou toda a documentação, ele foi organizando tudo isso para mim. Eu só me preocupava com a minha empresa. E quando eu cheguei diante dela, ela perguntou o que eu fazia. Também essa pergunta teve. E o que você faz? Eu sou empresário. Né? Eu trabalho com treinamento de pessoas e é realmente o que eu faço aqui, até hoje, né? Que as coisas tomaram, inclusive, um outro rumo aqui. Até hoje eu faço treinamento de pessoas, treino equipes de vendas, o Jander conhece isso. Então, é o meu trabalho com óleos essenciais. Então, eu ensino as pessoas a usar óleos essenciais, eu ensino as pessoas a liderarem outras, e daí é o trabalho que eu faço até hoje. Que nesse período da entrevista, inclusive, eu tinha até ganho um bom dinheiro, sabe? Tudo cooperou ali para aquele momento. Então, eu tinha um depósito na conta também muito bom, né? Que foi o que eu comprovei. E eu estava super preparado em documentação. Só que ela não pediu nada. Maravilha. E falando dessa questão de empreendedorismo, na verdade, quando eu ouvi falar de ti, o Jander falou justamente disso, né? Já foi falando desse viés aí do teu trabalho com os olhos. Inclusive, a gente recebeu aqui os olhos maravilhosos para quem está assistindo. Eu falar com o Gabriel, a gente vai deixar aí os contatos dele sobre o trabalho que ele também faz. Mas foi isso, né? Eu acho muito louco, assim, né? Tipo, a gente está trocando a ideia aqui e ver o Gabriel do lado de lá não me causa estranhamento, porque eu já conheço, né, bastante Gabriel, a história do Gabriel,
dificuldade, né? Gabriel passou por um processo hospitalar que nem o meu também, né? Por causa do skate, né? Muito Do amor ao feliz. skate e tudo mais, de ir ao limite. Então, o Gabriel sempre foi um cara de limite, né? Um cara de ir para cima, de querer. Eu acho que é isso que ele está contando. Eu acho que também comove, né? Que às vezes a gente vê as pessoas que você está falando assim, tem esses degrauzinhos e a pessoa às vezes não se liga. É esse processo que ele tem que passar para ele chegar onde ele tem que chegar. Não me causa estranhamento, o Gabriel tá lá. Não me causa estranhamento, falar, olha, eu tenho um amigo dos Estados Unidos, eu tenho um amigo não sei aonde, porque são pessoas realmente que, como eu falei, são pessoas sonhadoras, mas também não é no sentido de ter só um sonho. Foi uma pessoa que buscou, então, para mim, é o lugar que ele tem que estar, entendeu? O cara que está ali, eu tô indo, nossa, o cara, entendeu? Tá no lugar que ele é dele, entendeu? Veio família, é que nem a gente tá falando, cara, para pensar, foi com uma criança de 1 ano, onde o cara, não, mano, o que esse cara tá querendo sair daqui, mano? Ainda mais brasileiro, mano. Mano, eu já imagino isso, né? A gente sempre imagina esses processos loucos que a gente tem que passar. E aí, no teu caso, né, passa porque a vida vai levando, tipo, um caminho mesmo, né? Olha, é aqui que você vai estar. E é daí para coisas maiores, né, cara, que vem para a vida. Então, quando ele veio já falando do trabalho dele, um pouco que ele vai falar também, dos olhos, eu também estava passando por esse processo hospitalar e me ajudaram pra caramba, cara. Os olhos, eu lembro que ele passou quase 3 horas falando. Eu acho que a gente estava até aqui, na sala, eu me vendou e tal, os olhos me ajudaram pra caramba. Então, é uma coisa que, além de ter esse treinamento, é algo que funciona, né? Então, eu queria que tu falasse um pouco, assim, porque o óleo já veio daqui, né? Esse teu treinamento, né? Só que quando chegou aí, tu não foi logo trabalhar com isso. Me fala lá do corre que tu teve que fazer, porque uma coisa é que a mulher fala, olha, você não vai trabalhar, mas me diz aí qual foi esse perrengue que tu capotou e teve que Não foi se fácil. virar. Então, não foi fácil. A gente saiu e eu tive que me desligar da empresa que eu representava aí, né? Que é uma empresa até bem conhecida, popular. E quando a gente vem para cá, eu conhecia a dos óleos essenciais, que é a do Terra, que eu trabalho hoje, né? Mas eu precisava ter uma renda, manter a minha renda. Então, para me manter a minha renda, eu tive que trabalhar carregando... Jander, eu enchia uma carreta, duas carretas por noite sozinho, de caixas. Era caixas das marcas lá, famosas, Tommy Hilfiger, de roupa, perfume, livros. Eu enchia sozinho. Eu trabalhava de 7 da noite às 7 da manhã no outro dia. Às vezes eu chegava em casa assim, eu não sabia onde eu estava. Minha filha, às vezes, meu pai, eu não conseguia vê-la, né? Pai, eu não lhe vi hoje, não lhe vi ontem. Era assim, é meio um negócio maluco, né? Então eu tive que fazer isso, eu tive que trabalhar na grama, né? Eu não fazia isso no Brasil, né? Tive que trabalhar com grama. E também eu fui até para um restaurante, cara, brasileiro, fazer feijoada, mano. Você acredita? Nunca fez feijoada brasileiro aqui, aqui, cara. Cara, foi o meu melhor, foi top, tinha churrasco, tinha tudo no restaurante. Eu me senti em casa, só que o restaurante era do indiano. Era um restaurante do indiano e tinha gente da China, tinha gente da Bangladesh e um brasileiro. Imagina. Isso é a América, né, bicho? É o país de todo mundo, exatamente. E foram aprendizados. Aí é o que eu digo, quem não conhece o que é viver aqui, né? É muito complicado você... E eu via, cara, a forma de como, por exemplo, os mexicanos trabalham aqui. Cara, é impressionante a força mental deles. Porque fisicamente eram pessoas assim que não eram estrutural assim grande, não. Mas a força mental de produção deles é impressionante. Por quê, Viviane? Eles saíram do México, cara, porque eles não tinham nada, velho. E eles me falavam assim, o que é que tu tá fazendo aqui, Brasília? Ele falava, por que tu não tá na tua terra? E eu carregando caixa de madrugada inteira. Porque não cabia na cabeça deles imaginar que eu saí do meu paraíso. Porque eles acham que o Brasil é um paraíso. E é um paraíso. Só é mal administrado, né, gente? Mas o Brasil é um paraíso.
E aí eu falava, eu vim para cá para dar o melhor para minha família. Eu falava assim mesmo para eles. Eles, o Brasil não está bem agora. Eu falava para eles, né? Então, para eles era um impacto. Por quê? Porque, poxa, eu saí do Brasil para fazer o que eu estava fazendo. E aí eu digo, cara, tem gente que está com uma vida maravilhosa no Brasil, né? Eu vou para os Estados Unidos e tal, mas o cara não tem humildade, cara, para aprender, não tem humildade para fazer tarefas como essas, entendeu? Porque às vezes é o que a gente observa. O cara não vai sobreviver aqui, ele vai voltar para casa da mãe dele, pô. Vai voltar para o papaizinho lá, velho, entendeu? Ele não vai. Exato, está acostumado. E aí, quando tem pessoas que falam para mim, cara, pô, eu queria ir para aí e tal, eu já digo, irmão, tem certeza? Eu já vejo o perfil da pessoa, né? Eu digo, mano, tem certeza? Entendeu? Porque aqui, esse tipo de trabalho, ele é tão valorizado quanto o cara do escritório, Jânio. Eu sou da área também não, de legal, Gabriel. Eu queria, rapidinho, só te cortando, eu queria muito que você falasse, eu lembro que a gente trocou uma ideia sobre isso, eu achei interessante você falar, de dia o cara trabalha com isso, ou à noite ele é advogado, de manhã ele está trabalhando, carregando caixa. Fala desse processo aí que você viu aí. Eu tenho um amigo aqui que ele é da área, ele trabalha num banco administrativa de um banco, a esposa dele é advogada, e à noite ele faz delivery de pizza. Eu trabalhei como delivery de pizza aqui, e o gerente do estabelecimento é meu vizinho. Trabalha no mesmo condomínio que eu, o cara mora. Então, não existe esse preconceito. Se eu for no supermercado, por exemplo, fazer compra, o cara que é gerente lá, ele tá lá varrendo, cara. No outro dia ele tá no caixa, no outro dia ele tá ajeitando os carrinhos, pegando os carrinhos de compra no estacionamento. Não existe esse preconceito aqui que a gente tem um pouco no Brasil. Cara, eu vejo pessoas assim que essa pessoa jamais iria fazer isso no Brasil, entendeu? Porque nós temos um certo preconceito com atividades no Brasil, certo? Empregos, entendeu? Na verdade, não. Exato, exatamente. Que divide muitas pessoas e até nos relacionamentos aqui não tem essa. O cara que é o dono, ele pega o lixo lá e a sacolona de lixo vai jogar lá na lixeira. Um exemplo prático até nosso, que teve uma festa na nossa igreja aqui, nós participamos de uma igreja americana, fizemos questão de estar, porque a gente desenvolve muito mais o inglês, ouve as palestras e tem interação muito mais. E nesse evento que teve, as pessoas, era um salão, né, várias mesas de jantar, e aí todo mundo sentou, comeu, e de repente eu via a pessoa que é a líder principal, a pastora principal, né, o escalão máximo, servindo todo mundo. E o esposo dela, no final, ele é que estava varrendo o salão e tirando as cadeiras e arrumando tudo. Isso daí é uma realidade que me chocou, porque falando desse... Porque é minha vida também, né? O Jander sabe que eu cresci também, a igreja foi um lugar que uma escola que eu tive que sentar para aprender a palavra de Deus, isso me ajuda e vai ajudar qualquer um, né? Lógico. Mas na realidade que eu vivia, era diferente, né? Os líderes máximos eram os que estavam sempre querendo ser servidos na cadeira esperando o banquete, né? E quando eu vejo aqui a simplicidade, né? A humildade de fazer essas coisas, né? De servir as pessoas, foi uma realidade que eu achava que não existia aqui. Eu vi o americano muito sempre, né? Mas eu me enganei, sabe? Eu me enganei. Pode até existir, claro, existem diferentes pessoas, mas a maioria são muito educados. Se eles tropeçam em você, oh, I'm sorry, please. Eles passam pela tua frente, excuse me, com licença. Eles passam perto de você atrás, eles sempre dizem desculpa por tudo. Ó, né? Apesar de todo mundo andar armado aqui, né? todo mundo, mas qualquer coisa, excuse me, mas eles são, pode ser senhor de idade, crianças aqui são muito mais comunicativas do que as nossas crianças, eu percebo. E eles não são criados como crianças, eles são criados como adultos.
se eles fazem todas as coisas sozinhos. Eu já vi bebezinho naquela cestinha tomando gagal sozinho. Não conseguia nem segurar direito a mamadeira. Várias a gente já viu. Eu e a minha esposa, a gente ficou chocado com essas coisas. Eles fazem com que a criança seja independente, né? Esses são os ensinamentos mais fortes assim, que a gente tem aprendido aqui, né? Sim, que legal, Gabriel. E aí, para a gente já começar a encerrar aqui esse bate-papo, porque eu prometi uma live, a gente vai fazer depois de... É muita coisa. Muitas coisas, mas a gente vai fazer sim, vai convocar aí uns brasileiros e uns americanos, e todo mundo junto, conversando na live. E aí, já para começar a finalizar aqui o nosso papo, infelizmente, eu gostaria de saber um pouco mais das suas perspectivas. Recentemente, eu li um artigo no Medium de um brasileiro que está na Suécia, e aí ele fala sobre as decisões, a mudança dele de pensamento, e até mesmo o que ele pensa sobre estar aí, se ele sente vontade de voltar para o Brasil, especialmente com esse cenário tão difícil que a gente está enfrentando, né, de economia, política, saúde. Qual é o pensamento da sua família sobre estar aí ou sobre voltar para cá? Nesse momento não existe, né, o desejo de voltar a morar no Brasil. Pelo seguinte fator, né? Hoje a gente ora muito a Deus e a gente procura muito, sabe, sair do sentimental, sabe? Porque a gente é muito conduzido pelo sentimento, às vezes isso atrapalha. Então, é o maior fator que me traria de volta, levaria de volta para o Brasil, seria nossos pais, né? Entendeu? Isso é muito doloroso para a gente. Estar longe da minha mãe, longe da mãe da minha esposa, dos pai dela, né? Dos meu irmão, né? Dos irmãos dela. Então, isso é muito difícil. E ter as minhas filhas aqui longe dos avós, né? Não vivenciar isso, eu acho que é a dor maior de quem mora fora. Mas, por outro lado, eu jamais poderia dar a educação que minhas filhas estão recebendo no Brasil. Né? Nem mesmo se eu tivesse muito dinheiro, recursos investidos na educação, entendeu? Eu vejo hoje a evolução da minha filha de 11 anos, por exemplo, é impressionante o crescimento dela educacional mesmo, as coisas que ela faz de matemática aqui, eu fico, uau, que isso? Eu não conseguiria resolver assuntos que ela trata comigo, que coisa, como ela evoluiu, entendeu? Para 11 anos de idade, ela fala coisas assim comigo, informações importantes, né? Então, por esse fator, e também por um outro fator que é o curso que minha esposa está fazendo, que eu pretendo que ela dê continuidade num doutorado, né? E também eu quero, depois que ela já estiver enganjada profissionalmente, eu começo a estudar, entendeu? Então, eu tenho esses planos, porque eu quero continuar meu segmento de network marketing, né, de desenvolvimento pessoal, empreendedorismo, palestra. Eu quero continuar isso, entendeu? Até pela questão ministerial que a gente é envolvido também. Então, a gente tem esse plano, né? E eu digo para ela, se a gente é daqui para o mundo, entendeu? Daqui a gente já está aqui. Se tiver para voltar, vai voltar para um outro lugar, vai ir para um outro lugar, sabe? Vai para o Canadá, vai para a Austrália, vai para a Europa, né? Que a maior barreira que a gente tinha, eu acho que a gente venceu, que era o medo de chegar num lugar que ninguém te entenda. Então, quando você absorve o inglês, né? Parece que é um pulo para você absorver um outro idioma, para você ir em uma outra cultura e você mergulhar, né? A gente não conseguia atender telefone de jeito nenhum. Hoje mesmo, a gente teve que fazer uma ligação para confirmar, para fazer um appointment, fazer uma tipo consulta, tipo uma reunião, né? Um apontamento, sei lá, que se diz. Eles chamam de appointment, como se fosse
marcar uma reunião, né? Quero marcar uma reunião com a futura professora da minha filha, que a gente fez a matrícula. Então, a minha esposa ligou e a gente falou com a pessoa, sabe? Mas a gente jamais poderia fazer isso no telefone, porque no telefone, falar com o americano é difícil demais, né? Então, mas eu estudo também inglês aqui, já vai começar a minha aula. Não adianta só a prática diária, você tem que todos os dias estudar mesmo, né? Você tem que aprender as técnicas, né? É tipo música, né, Jander? Você tem o dom, mas quando você pega a técnica, voa e decola, né? Então, a técnica é o que a gente vai aprendendo, mas a prática, ela te dá o polimento, né? E eu acho que, por esse motivo de já visualizar, é aquela coisa, uma vez a mente expandida, né? Jamais ela volta ao tamanho anterior. Eu acho que por esse motivo eu voltaria. Eu quero ter casa no Brasil, pretendo estar indo na minha casa lá na beira do rio mesmo. Esse é meu sonho, né? De ir lá, ser o lugar de descanso, tipo assim, de férias, sabe? Mas agora eu acredito que se for por aqui mesmo ou para outro lugar, sei lá. Ainda não sei o outro lugar não, mas por enquanto é aqui mesmo. Tá certo, Gabriel. Então, a gente já começa aqui. Em primeiro lugar, agradecer. Eu quero dizer que está sendo um prazer para mim conhecer. Já comecei ontem, né? Foi contato lá pelo WhatsApp. Adorei ouvir seus áudios. Estava na rua o dia todo, mas eu estava aqui com o conhecido, eu sempre falando para ele, o Gabriel falou isso e aquilo. E aí depois pesquisar, saber que era um pouco aí, né? E, nossa, eu acho que essa conversa que está tendo, dessa forma, né, tão aberta, vai sim abrir muito a mente de muitas pessoas, tanto que querem só saber, que estão se planejando para ir, né, para estudar, para morar. A gente sabe que existem diversas oportunidades, mas eu acho que o que nos falta é realmente dizer, poxa, a pessoa tal queria. E ela foi, ela conseguiu, entendeu? Porque o brasileiro, de fato, tem essa coisa, né? Um medo. E essa questão também, tipo, não vou largar os meus parentes, não vou largar minha carreira aqui, minha vida estável, não vou largar o que eu tenho aqui, que é um porto seguro. Mas, às vezes, a gente precisa se arriscar mesmo, né? Pelos sonhos. E você, para mim, é um exemplo, para todo mundo que vai assistir aí a gente também, vai considerar isso. E agora o Jander vai também dar as palavras finais. Muito feliz, né? Até desse encontro de vocês aí, já pedindo e já eu vou ficar de olho quando vocês fizerem a live, você tem que fazer esse inglês, né? É para a galera virar logo a cabeça e para meu irmão, vou aprender, porque isso aqui talvez seja aquele processo que a gente estava falando lá no começo da gravação. Isso aqui pode ser um degrau na vida de alguém, pode ser alguém que está, mano, aqui pode até estar legal, mas eu sei que eu posso mais, e às vezes o cara fica sem referência. Pô, ver o Gabriel lá vira uma referência, é uma referência. Para mim, o Gabriel estando lá, já sou eu, já é a minha vitória, mas tem gente realmente que talvez esteja até mais preparado do que quando o Gabriel foi, ou de pessoas que estão querendo ir e está faltando esse incentivo, né? Então, que isso aqui realmente sirva de incentivo para as pessoas, e eu vou estar esperando essa live lá só. Por enquanto, vou estar na legenda, mas depois Gabriel, tamo junto, meu parceiro, como a gente se fala. E aí, Gabriel, só para finalizar, deixar as redes sociais que tu tem, sim, pessoal, empresa, para quem quiser falar contigo, para quem quiser saber mais do teu trabalho, ou da tua família, tem várias fotos de skate, uma prévia, um skate, tem família, tem foto com roupa estilosíssimas. Gabriel, tem que pensar nisso, é verdade. E lembrando que os produtos que o Gabriel tá nesse corre da do Terra, ele distribui para cá também, né, Gabriel? Dá vem seu peixe gringo aí, passa. Tem tudo no meu Instagram, M Gabriel Queiroz, né? Depois você pode colocar na legenda, se possível. Né? No M Gabriel Queiroz tem um link lá que fala tudo sobre óleos essenciais, os benefícios para a saúde. O esporte me levou a esse mundo, né?
a cuidar das articulações, cuidar do peso, cuidar da energia que o corpo... O exercício produz energia, né? Então, se você está sempre fazendo exercício, você consegue ter mais energia. Isso aí é importante. Eu aprendi isso, não foi andando de skate, foi vendo o que os atletas de alta performance faz. E os óleos essenciais, eles são usados por jogador de futebol, skatistas, surfistas aqui nos Estados Unidos, né? A parte de regeneração celular é muito poderosa, respiratória. Tem pessoas, inclusive, que trataram Covid com óleos essenciais que eu conheço no Amazonas mesmo. Então, assim, é um mundo, né? Não dá para falar muito aqui, mas você vai poder ver lá no M. Gabriel Queiroz, no meu Instagram, tem tudo, né? E eu espero, gente, já para também me dar aqui as minhas considerações, espero que esse vídeo realmente, que o Jander falou, alcance as pessoas que estão ali precisando de um toque, de uma luzinha ali. Esse, na verdade, sempre é o meu intuito, né? Acrescentar na vida de alguém, fazer sentido na vida de outra pessoa. Sempre a gente tem algo para passar de conselho, de alguma ideia. Às vezes a nossa dificuldade é, na verdade, o impulso que a outra pessoa pode ter também de inspiração, saber que ela pode ir mais além. E nesse tempo a gente está precisando aí, né, galera? Muita gente... Eu perdi 2 tios em 30 dias, né? 2 meses atrás. Tanta gente de luto, né? A gente precisa realmente emanar amor, emanar a vida, emanar luz, que aí é o que vem para a gente muito mais aí que o Pai das Luzes derrama, né? Eu estou muito feliz de bater esse papo aqui com vocês, me deixa perto de casa. E o Jander, você também já mora no meu coração, mas o Jander, ele é meu irmão. Feliz demais, obrigado pela oportunidade aí. Que maravilha. Então, bate-papo, mais bate-papo aí com a Lara, Gabriel Queiroz, e a gente está mostrando aí um pouquinho de Manaus, um pouquinho do mundo. Próximo também estaremos mostrando pessoas de outros lugares do brasileiro ao redor do quadro. E muito obrigada por nos assistir. Não esquece de deixar o like aí embaixo, me seguir, seguir o Jander, seguir o Gabriel, se inscrever no canal para os próximos vídeos. Um beijo e até a próxima.